Olha, um dos principais assuntos internacionais do ano de 2023, que acabou de passar, foi o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, naquele fatídico 7 de outubro. E o conflito no Oriente Médio promete seguir intensamente neste ano de 2024. Com as atenções voltadas para o combate intenso da faixa de Gaza, uma outra guerra ficou esquecida, mas que também seguiu muito forte, com milhares e já passa de 1 milhão de casualidades entre mortos e feridos que não podem voltar. Essa guerra também não tem prazo para terminar, e é o conflito entre Rússia e Ucrânia, que já vai caminhando aí para o seu 3º ano. Bem, vamos iniciar aqui um debate, então, para a gente poder discutir o que foi esse ano, analisar as perspectivas, o que ocorreu e o que aconteceu, para você ficar ligado. Aqui no Linha de Frente, a gente não tem torcida, não tem ideologia, nós analisamos friamente os fatos. Eu lembro que em 2022... nem em 2023, nós alertávamos para as mentiras que estavam sendo contadas pela grande mídia, dizendo que a Ucrânia estava ganhando a guerra, que Volodymyr Zelensky era um herói, que Joe Biden ia salvar o mundo. Uma grande mentira. Era o lobby da indústria armamentista, os doadores de campanha da Casa Branca, usando o povo ucraniano como bucha de canhão. Nós avisamos, em fevereiro de 2022, Zelensky em Istambul teve a chance de dizer a Putin: a Ucrânia aceita a neutralidade, aceita a desmilitarização e não vamos ter guerra. Mas Biden mandou para o então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, ir até lá e arrancar Zelensky da mesa, dizendo: vamos dar todas as armas e munições possíveis. A Ucrânia hoje perde 20% do seu território. 1 milhão entre causalidades, feridos que não vão mais voltar à guerra e mortos. Inúmeros jovens, 500 mil jovens deixando a Ucrânia para não entrar em guerra quando estão na idade da conscrição militar. E 10 milhões de imigrantes que deixaram o país. Uma tragédia, e nós aqui alertávamos. É assim que vamos continuar agindo, dizendo a verdade e analisando com técnica e operacionalidade. E assim eu já começo o debate ouvindo o nosso comandante Robson Farinazzo. Inicialmente, comandante, vamos falar da guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Qual a sua visão? A sua visão coincide com esta minha ou o senhor tem uma outra posição de que Putin invadiu a Ucrânia para redesenhar o mapa da União Soviética? Capês, companheiros da bancada, ouvintes da Jovem Pan, um feliz 2024 para todos. Capês, eu acho que é bem por aí. O que acontece é o seguinte: o William Burns, que é o atual diretor da CIA, ele foi embaixador americano na Rússia, né? E ele já tinha alertado que qualquer expansão da OTAN em direção a leste era uma coisa muito perigosa. Os russos enxergam a Ucrânia como uma presença, né, americana, a presença da OTAN na Ucrânia como realmente uma ameaça mortal às suas fronteiras. A gente precisa lembrar que o Império Russo ele começa efetivamente na Ucrânia. Então, na verdade, para quem conhece a geopolítica local, não foi nenhuma surpresa que a coisa ia escalar para esse lado. A gente só não achava, né, que fosse ter toda essa violência. Eu, particularmente, eu apostava antes num acordo, que teria sido melhor e que provavelmente é o que vai acabar acontecendo. Mas as coisas parecem que saíram do controle. Esse governo Biden, a gente precisa lembrar o seguinte: que nesse governo, né, que é um governo que mostrou fraqueza, nós tivemos aí essa crise da Ucrânia, essa guerra, tivemos o problema em Israel e quase que as coisas ficam bastante difíceis na Venezuela. Professor Acácio Miranda, especialista, pós-doc em Coimbra e especialista em relações internacionais. Desde 1997, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar, tem se expandido em direção à Rússia. Olha, nos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, ali na porta, na beira da entrada do território russo, a Macedônia, a Hungria, a Romênia,
a Bulgária, a República Tcheca estão entrando. Agora, se a Ucrânia ingressa na OTAN, a OTAN poderá utilizar armas nucleares, colocar mísseis balísticos com ogivas nucleares na fronteira com a Rússia. E se a Rússia ousar atacar a Ucrânia já integrando a OTAN, o artigo 5º do tratado autoriza que todos os países façam guerra contra a Rússia. Agora, é uma absoluta insanidade, é uma irresponsabilidade essa expansão da OTAN e provocar um país que tem 7.000 armas nucleares desta maneira. O que os Estados Unidos fariam se a Rússia colocasse no México ogivas nucleares e mísseis? Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a tragédia que se abateu sobre o povo ucraniano. Capês, em primeiro lugar, um feliz ano novo a você, aos meus queridos colegas de bancada, em especial para a nossa audiência. Acho que 2 pontos são essenciais da sua ponderação. Primeiro, se a OTAN colocasse, e você bem emprega o verbo no passado como uma perspectiva de possibilidade que não aconteceu, porque o que a Rússia fez com a Ucrânia mostra que a OTAN não conseguirá inserir a Ucrânia, que, dentre os vizinhos da Rússia, é o mais forte economicamente e era o mais forte em termos de território nesse tratado. E quando você fala sobre os Estados Unidos, eu faço um paralelo. Nós acompanhamos durante 2023 uma ameaça que o Nicolás Maduro fez em relação a invadir a Guiana. E caso Nicolás Maduro tivesse efetivamente invadido a Guiana e tomado aquele território, nós teríamos o fortalecimento da Rússia no quintal dos Estados Unidos. E a reação do Joe Biden a essa possibilidade e a reação do exército norte-americano a esta possibilidade mostra que os Estados Unidos, de pronto, repeliram esta possível circunstância, esse possível fortalecimento da Rússia na América do Sul, mais especificamente no Mar do Caribe. Significa que os Estados Unidos não querem que aconteça o que eles tentaram fazer em relação à Rússia. E é importante nós ressaltarmos: na Ucrânia, a Rússia mostrou a sua força bélica. Nos ataques do dia 7 de outubro, que foram indiretamente capitaneados pela Síria e pelo Irã, que são aliados históricos da Rússia, há mais uma demonstração da sua força bélica. Então, há neste momento uma confusão em relação ao eixo, ao centro de poder, especialmente ao centro de poder militar do mundo, com o fortalecimento da Rússia e da China. Deixar muito claro, eu pessoalmente tenho uma posição clara, apoio a economia liberal, tenho um perfil de direita, apoio o Partido Republicano nos Estados Unidos, acho a administração de esquerda do Joe Biden um desastre. Os Estados Unidos está com 34 trilhões de dólares de dívida pública, tem um déficit fiscal enorme, quase deu um calote no mundo e está gastando dinheiro às custas de vidas ucranianas. É uma tragédia o que estão fazendo com a Ucrânia e esse Volodymyr Zelensky, que posou de herói durante muito tempo, é o responsável também por essa tragédia, um mau político, um mau condutor do seu povo e a realidade está aí. As estatísticas, o número de mortes hoje estão aqui e não nos deixam mentir. Meu querido Ricardo Rous, professor Ricardo Rous, em 2007, numa conferência internacional em Munique, Vladimir Putin já havia dado o seu primeiro alerta, dizendo que ninguém se sentia seguro com a política expansionista e provocativa dos Estados Unidos. Em 2008, com o convite para a Geórgia ingressar na OTAN, ele invade um pedaço da Geórgia. Depois, ele briga e invade a Moldávia. Quando chega em 2013... é importante que as pessoas saibam disso. Em 2013, houve uma eleição na Ucrânia. A parte oeste da Ucrânia é toda ocidental. A parte leste da Ucrânia é toda a Rússia. Falam russo, têm tradições russas, querem estar na Rússia. Então, praticamente são duas nações dentro do mesmo país, do mesmo território.
Claro que a eleição dividida teve mais votos na parte leste do que na parte oeste. Ganhou o candidato pró-Rússia. É o Yanukovych, o nome... Yanukovych. Viktor Yanukovych. Ele ganhou a eleição. Muito bem. Aí ocorre ali na praça de Maidan uma concentração, uma revolução e, por coincidência, a primeira assistente do secretário de Defesa, Victoria Nuland, estava ali agitando e, obviamente, era um recado de que a CIA estava por trás. É derrubado o Viktor Yanukovych e assume o Volodymyr Zelensky. O primeiro ato que ele faz após ter ocorrido esse golpe é sinalizar que quer entrar na OTAN. A Rússia toma a Crimeia, o presidente Barack Obama faz sanções comerciais apenas, e os Estados Unidos e a OTAN começam a armar a Ucrânia, até que ocorre o inevitável. Então, em Realpolitik, professor Ricardo Rose, Realpolitik é a vida como ela é. Não adianta querer pintar de cor-de-rosa o mundo. Se você está do lado de um leão rugindo, tenta acalmar esse leão, você não vai provocá-lo. E é lamentável que isso tenha ocorrido. Queria a sua análise, querido professor Ricardo Rose, que nos brindou tanto em 2023 com a sua inteligência, sua cultura, sua experiência, seu preparo. Muito obrigado, Capês. Um ótimo ano para você, para os meus colegas aqui, uma boa tarde. E para você, o meu desejo de um excelente ano de 2024 que está começando a partir de hoje. Muito sucesso a todos que nos acompanharam em 23 e para frente, 24, 25, 26 aqui na PAN, no Brasil e no mundo. Para mim, eu sou um cara do diálogo, Capês. Para mim, sempre o diálogo é a melhor solução, o melhor caminho. Mas eu acredito que lá no caso da Rússia, o Volodymyr Zelensky, ele acreditou muito na conversa dos Estados Unidos da América, mas ele acreditou demais e isso está ficando muito claro agora que o interesse do Biden às eleições agora de 2024, ele vai ficando para depois, o dinheiro vai acabando, o Congresso americano vai cortando e Zelensky vai ficando para trás, a situação dele vai ficando difícil, mas piora a situação do povo ucraniano. Certamente, quando você falou aqui sobre o que faria os Estados Unidos, e o professor Acácio Miranda também deu aqui uma brilhante explanação, eu não quero, eu sei que são situações diferentes, mas apenas para ilustrar para todos vocês que nos acompanham. Isso nós já tivemos uma pequena pitada num momento da história diferente, mas se nós nos recordarmos de 1962, quando havia a possibilidade de ter ogivas nucleares da Rússia em Cuba, quase tivemos uma terceira guerra mundial. Quase tivemos. Muito bem lembrado. Então, veja bem o que os Estados Unidos faria se fosse no vizinho dele ali. Como é o que está acontecendo com a Rússia. Ou seja, a Ucrânia faz divisa com a Rússia ali. Então, a Ucrânia fazer parte da OTAN é uma ameaça imensa para Putin. O Zelensky acreditou na conversa dos americanos, acabou entrando dentro dessa guerra e vai ficar pelo meio do caminho. E, infelizmente, Capês, quem paga tudo isso é o povo da Ucrânia, vivendo essa circunstância triste, essa situação triste que é uma situação de guerra, que poderia, como você bem disse, em 2022, se a Ucrânia se declarasse neutra, talvez não tivéssemos passado por tudo isso ao longo de 2023. Querido Alessandro Negão, um grande ano para você também. Você é um grande comunicador. Você fala para milhares de fãs no seu podcast. E você sabe que o povo é inteligente, tem raciocínio, tem instinto, tem boa percepção. Ou seja, está claro que uma Ucrânia destruída, quando o correto seria entrar na União Europeia, ocidentaliza a economia e fica neutro. A Suíça foi neutra na Segunda Guerra Mundial, a Áustria foi neutra, a Espanha, até com o ditador Franco, foi neutra. Foi uma péssima opção. Inclusive a Finlândia, que entrou para a OTAN, vai ter que agora fortalecer toda a sua fronteira permanentemente. Quer dizer, então eu não consigo entender, você com o teu raciocínio, que conversa com o povo, você consegue traduzir um pouco essa opção, Alessandro? Você sabe que, Capês, como eu explico essa história para o pessoal, quando eu tento meio que mastigar a história para o pessoal, eu explico assim, ó. Imagine uma rua. No começo dessa rua você tem uma mansão, no final dessa rua você tem uma outra mansão. Os dois donos dessas mansões, eles não se bicam. Então, uma mansão é os Estados Unidos, a outra mansão é a Rússia. A vizinha da Rússia, vizinha da mansão Rússia, você tem uma casinha, quarto, sala e cozinha. Entendeu? Essa casinha é a Ucrânia.
Então, o que acontece? A Ucrânia, querendo o apoio da primeira mansão, a primeira mansão, que é os Estados Unidos, convence a Ucrânia a colocar uma câmera virada para a Rússia. A Rússia, obviamente, não gosta. Quer uma câmera? Deixa essa câmera virada só para você, só para o seu quintal, só para a sua rua. Não, a Ucrânia vai lá e vira essa câmera para a Rússia. E essa guerra começa exatamente assim. Começa com a Rússia. Eles são vizinhos ali, ó, de cerca. E a Ucrânia avisa, ó, se você colocar essa câmera virada, a Rússia avisa, se você colocar essa câmera virada para mim, eu vou invadir a sua casa para tirar essa câmera daí. Os Estados Unidos dizem, não, se eles fizerem alguma coisa, ao invés de eu ir lá te ajudar, não, eu vou te dar armas para você se proteger. Mas a gente está falando de uma mansão contra uma casinha. É exatamente assim, Capês. E é como você falou. Era só ter ficado neutro, era só ter falado assim, ó, não dá, o meu vizinho é muito grande, mesmo que você me arme aqui com tudo, eu não posso colocar fogo em mim mesma, porque você usar, dependendo o coronel tá aqui, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso, você não tem condições, dependendo do tipo de bomba que você usa, porque a Ucrânia também é uma produtora de petróleo e gás, você não pode, não é qualquer bomba que você pode usar ali. Ou seja, a Ucrânia acabaria colocando fogo em si mesma. Ou a Rússia colocando, deixando muito pior essa situação. É exatamente isso. Sabe quem somos nós nessa rua? Nós somos o dono do mercadinho. Nós somos o mercadinho. O Brasil é o mercadinho. E aí o Brasil fica naquela coisa do seguinte, porque a gente quer vender para uma mansão, a gente quer vender para outra mansão e a gente também quer vender para as outras casinhas que tem nessa rua. Mas a gente não pode tomar partido. Lembra quando era o Bolsonaro, todo mundo ficava, não, mas o Bolsonaro está tomando partido da Rússia e o Zelensky, a Rússia... E como a gente também está vivendo uma briga política, de polos políticos no planeta, não é só uma coisa, não é só o Brasil, porque às vezes parece que só o Brasil está passando por isso, não é. O planeta está passando por isso desde lá da pandemia. E a gente tem que tomar o cuidado de continuar vendendo para todo mundo, porque a gente também tem que pensar nos brasileiros. O Bolsonaro, à época, acertou, não digo que ficando ao lado do Putin, mas, pelo menos quando alguém insistia na pergunta, ele aparentava estar mais ao lado do Putin, mais ao lado da resolução. Já o atual presidente, ele erra um pouco, porque ele meio que deixa o Zelensky de escanteio demais. Entendeu? Só que a gente tem que pensar o seguinte, o Zelensky está do lado da primeira mansão, e nós queremos continuar vendendo para a primeira mansão. Entendeu, Capês? É mais ou menos assim que eu tenho que explicar. É o que você falou, exatamente. Na briga do mar com o Rochedo, sobra pro Cascalho. Ou seja, tá todo mundo perguntando agora pro Zelensky, escuta, melhor você fazer paz, faz o acordo de paz, aceita o acordo de paz. Agora, o senhor Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, o senhor devia se envergonhar das mortes de ucranianos. E aqui na Jovem Pan nós não passamos pano, porque aqui é independente. Bom, eu queria agora falar da Segunda Guerra, também da outra guerra que ocorreu, mais ao final, a partir de outubro do ano passado. Meu querido Robson Farinazzo, primeiro queria que você comentasse a histórica falha de inteligência das forças de defesa de Israel. Foram mais de 60 pontos na fronteira com Gaza, que tem uma muralha, tem cercas, tem câmeras de vigilância. Eu estive no local, eu vi aquilo. Ou seja, é uma passagem, uma barreira quase intransponível. Então, primeiro, uma falha histórica de inteligência. Segundo lugar, receberam as forças de inteligência, o serviço de inteligência do Egito já tinha avisado Israel que poderia ter uma movimentação nesse sentido. Ali, na fronteira, você via exercícios militares do grupo terrorista Hamas. E, no entanto, uma falha clamorosa do senhor primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, senhor ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e houve uma maior catástrofe dentro de Israel desde o Holocausto. O maior número de judeus mortos no atentado terrorista mais hediondo e mais grave da história de Israel, talvez. Eu não me lembro do atentado terrorista no mundo assim, porque não foi com bomba, como foi ali aquele que em Oklahoma explodiu o supermercado. Eu não lembro agora o nome do terrorista, mas era com metralhador.
Timothy McVeigh, muito obrigado, exatamente. Mas esse foi com metralhadora, foi 1-1, forçando mortos. Então, primeiro, uma falha clamorosa. Segundo, parece que o exército israelense está fazendo uma guerra de destruição de infraestrutura. Porque se ele quer eliminar o Hamas está dentro da população de Gaza. Ele tira o uniforme e se mistura à população. E quanto mais ocorrem mortes em efeitos colaterais, já são 18 mil, chegamos a bater no dia 31 de dezembro de 2023, 20 mil mortos. Quanto mais tem o número de baixas, mais aumenta o prestígio do Hamas. Uma pesquisa recente com credibilidade, 90% da população hoje prefere o Hamas do que o grupo corrupto do Fatah que está na Cisjordânia. Como você vê esse conflito que o próprio ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, diz que ainda vai levar muitos meses, o aumento do número de baixas e a perspectiva de uma Turquia se juntar com o Irã e com o Paquistão, que tem armas nucleares, numa guerra santa entre muçulmanos e judeus com apoio de cristãos. Capês, essa situação toda me lembra um fato que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 1960, né? A prisão de Alcatraz. Alcatraz era considerada ali perto de São Francisco, né, a prisão mais segura do mundo. Ninguém tinha fugido de Alcatraz. Até que um grupo foge lá e a prisão acabou. E por que esse pessoal fugiu? Porque exatamente pelo excesso de confiança dos carcereiros, do diretor da prisão, etc. Eles foram mapeando as falhas, porque todo o sistema tem. A gente tem que olhar o seguinte: os sistemas de segurança, tanto em Alcatraz quanto os sistemas defensivos israelenses, são projetados por seres humanos. Tudo que um ser humano faz, outro ser humano consegue desfazer. Não existe uma inteligência absoluta na humanidade que pode fazer alguma coisa que alguém não vá conseguir desfazer. Esse pessoal estudou durante anos aí os sistemas israelenses. Israel confiava demais nisso. Essa que é a verdade, havia um excesso de confiança por parte das autoridades israelenses. Eles acabaram relaxando, acharam que aquele sistema era inexpugnável, né? E a história militar da humanidade, ela prova que isso não existe. Aí a gente pega o caso do Egito, né? As informações egípcias, elas foram desprezadas. Essa que é a verdade. Ou o pessoal não confiou nos egípcios, ou desprezou, ou achou que aquilo poderia ser contornado, mas foi uma falha grave. Eu acho que mais do que falhas tecnológicas, operacionais, a gente precisa buscar aquelas falhas, né, de comportamento que sempre acontecem no ser humano. O ser humano ele é sempre prisioneiro de suas emoções. Quando você investiga um acidente aeronáutico, quase sempre você acaba achando o componente humano, né, que dá aso a outras falhas. Então, eu acho que isso vai precisar ser visto. Eu acho que daqui para frente Israel não pode mais confiar em sistemas eletrônicos. Eu acho que a grande confiança em Israel precisa ser na política internacional, na diplomacia, num caminho aí que vá pela convivência com os palestinos. Eu não sei como é que isso vai ser feito, sinceramente. Isso, para mim, é o mistério da engenharia geopolítica, engenharia diplomática. Mas é o caminho que precisa ser traçado daqui para frente. Não é uma solução militar. Tá? Nós já estamos aí acho que 8ª ou 9ª guerra de Israel e o conflito não acaba. E essa guerra aí não precisa ser nenhum adivinho para achar que ela vai ser fruto de outras guerras. Está gerando uma revolta muito grande, não só na Palestina, mas como em outros países árabes também. Então não é difícil a gente imaginar que estamos plantando as sementes para novas guerras. Aí a gente sai de Israel, da Palestina, vai para a Turquia, Irã e Paquistão. Bom, eu penso da seguinte forma: Turquia é mais retórica do que ação propriamente dita, né? Eu estava vendo ontem, primeiro, que a Turquia não parou de vender petróleo para Israel. Segundo, parece que teve o caso em Gaza de que encontraram garrafas de água turca, né? Com soldados israelenses, ou seja, o comércio entre os países, não sei se é anterior à guerra, mas continua. Então, eu acho difícil a Turquia fazer alguma coisa, o que não quer dizer que ela não vai andar sobre os escombros, tá? Se Israel ali tiver um problema qualquer e a coisa sair do controle, eu não duvido que a Turquia vai querer as suas sobras. Outro caso é o Irã, que eu acho um caso muito mais complexo, muito mais complicado. O Irã, capês, companheiros de bancada, ouvintes da PAN, eu costumo dizer que o Irã é um pesadelo militar. Por quê? São quase 90 milhões de habitantes, um dos melhores exércitos do Oriente Médio,
uma tecnologia de mísseis e drones que se iguala à da Rússia e em alguns cantos supera a Rússia. Eu acho que a Rússia está aprendendo a fazer drones com o Irã, aperfeiçoar os seus com o Irã. Então, é um país que, se entrar na guerra, e não quer entrar, o Irã já provou isso, tá? Um porta-aviões americano entrou no Golfo Pérsico, fazia anos que eles não realizavam esse tipo de manobra, o Irã não fez nada, então eu não acho que o Irã queira entrar na guerra, mas o Irã vai continuar dando o tapa, o famoso tapa com a mão do gato, através do Hezbollah, que tem uma força militar poderosíssima. O Hezbollah, ele tem uma força de 5 a 10 vezes maior que o Hamas em tudo que vocês podem pensar. E outros são os Houthis, né, ali no Iêmen, que estão causando um problema enorme para Israel em termos de estrangulamento do Golfo Pérsico. O que está acontecendo com os Houthis? Os Estados Unidos ele quer consolidar uma aliança militar, né, com britânicos, sauditas, os Emirados Árabes e outros potentados regionais para conter os Houthis. Só qual é o problema da Arábia Saudita? Ela até ficaria muito feliz em se ver livre dos Houthis, que ela já está em guerra há 9 anos e não consegue sair desse atoleiro. O problema é que, se ela apoiar a coalizão anti-Houthis, a rua saudita pode se revoltar em virtude, né, da impressão e do fato de que os Houthis estão combatendo Israel. Então é uma situação muito complexa, é extremamente complexa. Tá? Eu acho assim, se deixou chegar, mas não vou colocar rótulos em culpados, nada disso, porque eu acho que não é por aí, mas se deixou chegar numa situação, né, pessoas inábeis deixaram chegar numa situação, né, da qual só vamos sair com o concurso de pessoas muito hábeis. Meu querido Acácio Miranda, vamos ali nos colocar na posição do ministro da Defesa de Israel. Você tem 137 reféns que mudam de local a todo momento. Está no túnel, está fora do túnel, está numa casa, está no supermercado, está num escombro, e você precisa dar uma satisfação. Israel é uma democracia e sofre uma pressão enorme da população. Então você precisa. Por outro lado, você tem que evitar, de todas as maneiras, o número de baixas. Para você evitar o número de baixas entre civis, você tem que fazer a incursão terrestre. A incursão terrestre não está dando certo. Os terroristas do Hamas estão armados e lutando como tigres. Já destruíram quase 100 entre tanques e blindados israelenses. Por favor, o comandante me corrija se tiver algum dado aqui que não corresponda. Já há dados, não estão batendo muito, mas que falam que morreram milhares de soldados israelenses. Num dia só, a questão dos 10 dias atrás, num atentado morreram 10 oficiais do alto oficialato israelense. Então, você vai na incursão terrestre, seus soldados, seu povo está morrendo ali. Você vai no bombardeio aéreo, você destrói a infraestrutura. Mas aí ocorre esses efeitos colaterais, Israel vai cada vez mais ficando isolado e as pessoas vão esquecendo dos reféns e mirando cada vez mais nos novos mortos. Para o exército israelense, a segurança se atingirá com a total evacuação da faixa de Gaza. Então o exército israelense pretende empurrar toda a população de Gaza, 2 milhões de habitantes, para o Egito, para o deserto do Sinai, em campos de refugiados. Não vamos tapar o sol com a peneira. Ocorre que o presidente egípcio, o Abdel Fattah al-Sisi, que é o general, sabe disso. Se ele abre a fronteira, entra 2 milhões de palestinos, não saem nunca mais. Fora, entra o Hamas junto. Então, é um problema. O que vai acontecer com essa população? Ela está indo em direção ao muro, esse muro parece que não vai abrir, Israel está pressionando. O que vai acontecer numa guerra que vai durar ainda muitos, talvez, não digo muitos, mas alguns meses vai durar. Qual a sua avaliação do plano de ataque, de ação do exército israelense e as consequências disto? Capês, você toca num ponto essencial. Israel acaba prolongando a guerra por uma questão bastante simples. Israel não tem uma solução para a faixa de Gaza. Já foram tentadas algumas alternativas. Israel, em determinado momento, ajudou a fomentar uma democracia na faixa de Gaza. Nesta circunstância, o Hamas venceu as eleições e nós estamos acompanhando o resultado disso neste momento. Numa hipótese anterior, foi tentada
uma ingerência, uma intervenção de Israel na faixa de Gaza. Isso acabou gerando uma revolta na população da faixa de Gaza. Então, todas as alternativas para aquele território são alternativas ruins para Israel. Enquanto não há essa solução, o exército israelense vai mantendo os ataques. Há um segundo ponto bem mencionado por você, que são os reféns que neste momento estão em poder do Hamas. Infelizmente, a situação destes reféns fomenta algumas discussões internas em Israel. E por que fomenta discussões internas? Porque o ataque necessariamente deve ser terrestre. Qualquer outra modalidade de ataque põe em risco a vida destes reféns. E o já fragilizado Benjamin Netanyahu, se eventualmente colocarem na conta dele a morte de qualquer destes reféns, principalmente por um ataque do exército israelense, ele terá problemas políticos. E quando nós falamos sobre estes problemas políticos, eu acho, e o comandante Robson Farinazzo bem disse aqui, e o Alessandro também na sua fala mencionou, essa polarização que afeta o mundo todo e também afetava Israel foi determinante para a fragilização de Israel e, consequentemente, para a facilidade que o Hamas teve quando da realização desses ataques. Então, há toda uma complexidade. Solução para a faixa de Gaza, que não existe, recuperação dos reféns, que não está perto, e, principalmente, líderes israelenses fortes que sejam capazes disso. O que nós não temos dado o desgaste do Bibi. Então, eu acho que, infelizmente, a guerra no Oriente Médio vai perdurar por determinado período. O Egito, como você bem disse, no Estreito de Rafa, não quer que essa população adentre ao seu território, porque aí nós teríamos uma crise humanitária no Egito, que economicamente não é um país forte. Então, para todo problema complexo, existem soluções fáceis e erradas. É o que nós acompanhamos ali na faixa de Gaza. Existem inúmeras soluções, mas nenhuma delas condizente com a complexidade do problema que lá nós acompanhamos. Meu querido Ricardo Rous, o objetivo é a destruição do Hamas. Só que o Hamas está mais popular do que nunca. Se você matar 10 mil terroristas do Hamas, vão surgir nos 2 milhões de habitantes muito mais pessoas com ódio e vontade de integrar o Hamas. Então, em termos de objetivos militares, comparação de forças, Israel, claro, tem um exército muito mais poderoso. Mas em termos de consecução de objetivos, o Hamas está colocando a opinião pública mundial contra Israel, está trazendo de volta a questão do processo de paz da pior maneira possível, mas está trazendo, e nunca esteve tão forte, está amealhando cada vez mais apoio. Como você vê essa questão do encaminhamento dessa guerra? Nós vamos terminar uma guerra com o quê? Com o Hamas extinto ou com o Hamas ainda mais forte? Porque se os 2 milhões de palestinos não saírem da faixa de Gaza e continuarem lá, ou morrem os 2 milhões, o que não vai acontecer, ou o Hamas vai ter um número de soldados, um abastecimento permanente de guerrilheiros e terroristas para sua missão de ódio, que infelizmente é o que alimenta esse grupo terrorista. Capês, eu acho que foi muito bem dito aqui, tanto por você quanto pelo professor Farinazzo e professor Acácio aqui até agora, que é um problema extremamente complexo, esse problema na faixa de Gaza não é novo, já é antigo e é extremamente complexo e pelo que nós estamos vendo não tem perspectivas a curto prazo de solução. E uma coisa que a gente percebeu muito ao longo do ano de 2023, não só que, óbvio, o Hamas, um grupo terrorista, fez um ataque terrível contra Israel, e Israel revidou defendendo-se e invadindo o território da faixa de Gaza, e até agora a coisa vai andando. Como se contou essa história para o mundo, porque conforme os dias foram passando, após os ataques terroristas do Hamas a Israel,
a coisa, cada dia que passou, as pessoas foram esquecendo mais esse ataque terrorista e o Hamas foi vendendo a sua narrativa, que foi ganhando o mundo a ponto de nós vermos, aqui no Brasil, inclusive, na Avenida Paulista, movimentos políticos, por que não dizer, defendendo o Hamas, defendendo ideias do Hamas, defendendo em cima, com a bandeira de uma causa palestina, defendendo o Hamas, que foi um grupo que atacou Israel. Então nós estamos vendo aí que na narrativa desta guerra, o Hamas foi ganhando, foi crescendo dia após dia. Não é simples, porque o Hamas é uma ideia errada, antissemita, mas é uma ideia. Então você mata um, você elimina um, vão aparecer alguns em cima dessa ideia, e não só naquela região. Com essa narrativa que o Hamas teve depois desses ataques contra Israel e de Israel se defendendo, atacando, isso se proliferou e vem se proliferando, esse antissemitismo, no mundo, o que complica e complica muito a realidade de Israel, a realidade política do Netanyahu. Enfim, a situação é bem complicada, como todos já disseram aqui nessa mesa, e não tem perspectivas fáceis. Talvez Israel procurar o apoio e a parceria da Liga Árabe para fortalecer lideranças moderadas. Já vi você ao longo de 2023 falar muito isso aqui, Capês. O fortalecimento de lideranças moderadas para que, de repente, possa, então, começar a se encaminhar a uma negociação e algum acordo de paz naquela região. Meu querido Alessandro Negão, algo difícil de entender que vem se arrastando ao longo dos séculos é o antissemitismo. É difícil explicar o porquê desse ódio ao povo judeu. Um povo religioso, um povo cuja religião professa a paz, a caridade, povo trabalhador, ganhador de prêmios Nobel, que conseguiram ali, dentro de um deserto, criar uma sociedade altamente tecnológica e, de repente, tem cada vez mais crescido esse antissemitismo. Israel está cercado de inimigos. Israel foi fundado no dia 15 de maio de 1948. No dia seguinte, já os povos árabes que estavam ao redor já declararam guerra. Essa guerra terminou em 49, depois teve uma segunda guerra em 56, quando o Gamal Abdel Nasser, que é o presidente do Egito, nacionalizou o canal de Suez. Depois o seu pan-arabismo queria unir todo o povo árabe para destruir Israel. Israel, então, na Guerra dos 6 Dias, fez um ataque antecipado em 67. Depois, em 63, a Guerra do Yom Kippur, que foi uma ameaça muito grande a Israel. Depois, o surgimento do Hezbollah, do Hamas e por aí afora. Isso tem criado uma situação de conflito que não termina nunca. Eu tive em Israel e posso falar para você que em condições normais de temperatura e pressão, 75% da população de Israel apoiaria um processo de paz, um entendimento com o povo palestino. Claro que não dá para falar de paz com o grupo Hamas, alguém que quer destruir você, não dá para sentar que fala isso de boca aberta. E eu, quando estive em Israel, eu perguntei, eu fiz uma crítica direta ao primeiro-ministro Netanyahu, frente a frente. Aí eu falei do processo de paz, ele disse, você acha que dá para fazer o processo de paz com um grupo terrorista que quer nos destruir? Realmente é difícil. Mas uma coisa que eu não entendo, vamos separar bem o povo judeu, o Estado de Israel, a população israelense, desse grupo radical de ultradireita a qual pertence Benjamin Netanyahu, e que nós entrevistamos aqui um colono da Cisjordânia que falava de acabar com os palestinos do Rio Jordão até o Mediterrâneo. Existe também radicalismo do outro lado. O que eu nunca entendi é a política de assentamentos ilegais, que é a invasão da Cisjordânia, que pelo Tratado de Paz pertence aos palestinos. Na Cisjordânia não tem Hamas, que é a margem oeste do Rio Jordão, e, no entanto, desde 1974, a ultradireita israelense vem expandindo os seus assentamentos lá. Então, é claro, cada vez, né? tem um grupo terrorista que não defende os interesses dos palestinos, defende o interesse do Irã, não está preocupado com o povo palestino, está preocupado com o seu ódio a Israel, e esse grupo, ou consciente ou inconscientemente, fortalece os desejos expansionistas da ultradireita radical. Desse jeito, com radicais dos dois lados, não estou comparando, não é grupo terrorista.
o outro são políticos radicais, mas não são terroristas. Mas no meio, a população que quer a paz, como disse o Ricardo Rosso, uma liderança moderada que faça um diálogo pragmático, fica prejudicado. E o mundo é obrigado a assistir, desde 1948, essa tragédia permanente do Oriente Médio. Não tem como levar um pouco de pragmatismo, de sabedoria para essas pessoas? Eu sempre gosto de dizer que o mundo, tanto muçulmano quanto o mundo judaico-cristão, tem uma certa culpa no cartório em cima disso, Capês. Porque era para o mundo olhar para essa situação, mesmo para a situação que você acabou de falar, onde alguns grupos acabam pegando uma parte ali do território dos palestinos, isso já vem sendo denunciado já há um tempo. O que o Hamas faz é se apropriar dessa pauta para poder ter o seu ganho próprio. É sempre bom lembrar uma coisa aqui, pessoal. O Hamas é um grupo terrorista. E ele não tem tempo ruim nenhum com isso. Ele é um grupo terrorista. Israel é uma democracia. Qual que é a diferença crucial? Israel deve satisfação ao mundo livre. Ou seja, Israel não pode só simplesmente chegar e sair arrebentando tudo. Israel não pode, do nada, declarar uma guerra contra os outros povos, por mais que Israel tenha bala na agulha para poder resolver isso. Não pode. Por quê? Porque Israel é uma democracia. Já o Hamas, ele não responde a ninguém. No máximo, ele responde a quem entre atrás da cortina acaba financiando ele. Ou seja, que quer que esse circo pegue fogo. Antes da gente começar até o programa aqui, eu estava conversando com o Robson, entendeu? O professor Robson aqui, e aí eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que eu acho que é sempre bom falar, que porque até o Capês colocou, por que isso continua perdurando, por que o antissemitismo continua acontecendo. Eu quero pegar aqui dois personagens que não existem entre eles aqui agora, enquanto o Capês falava. O Abner e o Mohamed. O Abner tem 7 anos, o Mohamed também. O Abner mora em Israel, perto ali da faixa de Gaza. O Mohamed mora na Palestina. Qual dos dois tem uma vida da hora? O Abner, obviamente, porque ele está morando ali num lugar ali de democracia, num lugar que está em expansão, que tá pujante ali. O Mohamed, ele mora na Palestina. Qual que é a visão de cada um? Mohamed tem à sua volta a visão de pobreza, de boa parte das pessoas que ele conhece estão desempregadas, ele tem a visão de gente passando para lá e para cá com a AK-47. Já o Abner, quando ele tem essa visão de alguém passando com a AK-47, é alguém que está participando do exército do seu país, do seu país democrático, onde tudo funciona, onde ele abre a torneira e tem água. O que aconteceu depois do dia 7? Depois do dia 7, o Abner e o Mohamed viram pessoas do seu convívio morrerem. Abner e Mohamed viram pessoas do seu convívio sofrerem. Abner, provavelmente ele vai passar por terapeuta, ele vai passar por psicólogo. Abner vai continuar. Se Abner ainda estiver em Israel, que provavelmente talvez ele tenha sido tirado para outro local. Mohamed, o que ele está vendo agora? Ele está vendo tudo destruído ao seu redor. E sabe o que Mohamed está ouvindo incessantemente? Ele está ouvindo um terrorista falar na orelha dele que a culpa de tudo aquilo que está acontecendo agora no país dele, ele vai apontar para o Abner e vai falar, tá vendo aquele moleque ali, ó? A culpa é daquele moleque. E isso vai perdurar, porque Mohamed também perdeu parente. Mohamed também perdeu sua casa. Mohamed agora está sendo entuchado para perto do Egito, que não quer receber Mohamed. Abner, por outro lado, mesmo passando por tudo isso, Abner tem dentro dele o trauma de talvez ter perdido um irmão, talvez ter perdido um pai. Abner tem o trauma de ver as imagens que os próprios terroristas, eles colocaram para jogo essas imagens. Não foi eu gosto sempre de botar isso bem claro. Não foi um espião do Mossad que entrou junto aos terroristas e gravou imagens, Capês. Não, foram os próprios terroristas, até para mostrar que o Mossad não está com essa bola toda. Eles foram muito bem na propaganda, eles colocaram. E Abner vai ver essas imagens. Abner vai crescer também revoltado. Abner também vai fazer parte do exército israelense. Só que o mundo vai olhar para... Quando o mundo for olhar, Capês, para o Abner e para o Mohamed, de quem que o mundo vai ter dó, ao invés de ter dó dos dois e falar assim, gente, tá na hora de todo mundo aqui se unir e a gente aqui, ó, vamos todo mundo aqui, ó. Israel vem para um lado, Hamas vem para o outro, e nós vamos resolver aqui, todo mundo vai resolver. Nós vamos trazer os Estados Unidos, nós vamos trazer os países árabes que não querem guerra. Vamos. Não é à toa que eles não entram na guerra.
Eles não querem. Eles querem ali catar a sucata da guerra, né? Então, para isso, eles colocam lá o Hamas, colocam o Hezbollah, colocam outros grupos assim. Eles não querem entrar de cara. Mas o certo eram esses grupos pensarem nesse tanto de palestino que agora está sofrendo sem casa, sendo empurrado para um país que não quer receber eles, porque sabe que se... Estou falando do Egito, que sabe que se receber vai vir de presente junto um monte de terrorista, porque agora, é como o Capês falou, o terrorista tirou a sua roupa de terrorista e ele colocou a sua roupa de cidadão. E como você sabe quem é cidadão e quem é terrorista? Tudo bem. Entendeu? Olha, eu só quero deixar claro que a Lei 7.716 de 1989 considera crime qualquer prática de racismo, seja em virtude de raça, seja em virtude de religião e muitas outras. E o racismo é um dos 2 únicos crimes imprescritíveis. Seja lá qual seja a sua posição, seja lá qual for a sua posição com relação à guerra, nada justifica antissemitismo e racismo, e a nossa legislação pune e reprime veementemente esse tipo de preconceito. Muita gente aproveita e sai do armário e usa como desculpa a questão da guerra para manifestar o seu antissemitismo. E as autoridades estão sempre atentas com relação a isso. Eu quero especificamente cumprimentar o Dr. Daniel Bialski, advogado, que sempre está à frente da comunidade judaica, tomando as providências necessárias. O Brasil, com todos os problemas sociais que nós temos, é um país da harmonia, um país que não aceita preconceito, que existe preconceito no Brasil, mas a nossa cultura repudia toda forma de racismo, de preconceito e de antissemitismo.